pessoal, nós estamos aqui, né, diante de um religador microprocessado automático, tá? Esse aqui é um religador Neuger Power e nós aprendemos muito sobre a parte externa dele, aprendemos sobre a operação, como por exemplo, dispositivo de religamento automático, dispositivo de sensor terra, né? Mas eu gostaria hoje de estar apresentando cada item, né, importantíssimo, né, desse equipamento, sua função extraordinária, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos algo, tá? Essa parte plástica aqui, nós chamamos essa parte plástica, né, de resina de epóxi aromatizada, tá? Resina de epóxi aromatizada. Então essa resina, tá? Ela vai proteger externamente todos esses componentes aqui. Então, dentro dessas entranhas, tá? Dessas conexões, tá? De uma tubulação e outra tubulação, aqui vai ter algumas camadas, tá? Que vai blindar internamente e externamente, fazendo com que o oxigênio externamente, tá? Não venha atingir essa parte interna, ela fica literalmente isolada da parte externa aqui. Ok, pessoal? Então, outra coisa que a gente precisa observar, tá? É o interruptor a vácuo. O interruptor a vácuo é essa parte aqui, ó, essas pontas aqui, tá? Nós chamamos ela de interruptor a vácuo. Por quê, pessoal? Se a gente for analisar, né, numa abertura de uma chave, nós precisamos de utilizar um equipamento chamado DAC, para que não aconteça o arco elétrico. Por qual razão? O arco elétrico acontece através dos oxigênios, né, que nós temos aí os ares chamado ar ionizado. Faz com que aconteça o arco elétrico. Então nós precisamos desses equipamentos, né, para que nós venhamos fazer as aberturas das chaves. Então aqui nós temos este equipamento, né, que é o que nós chamamos de interruptor a vácuo, porque internamente ele não tem oxigênio. Ele literalmente retira o oxigênio, tá? E ali dentro, na parte desses contatos aqui, você não vai ter oxigênio, porque nós sabemos que o que faz acontecer o arco elétrico é o oxigênio. E o oxigênio não estando aqui dentro, no momento da abertura, tá? Você não vai ter na parte interna, né, a distinguição, né, o momento que vai acontecer aqui o arco elétrico. Então ela vai literalmente distinguir, né, este arco elétrico, fazendo com que essa parte interna, tá, ela venha estar a vácuo, tá ok, pessoal? Então essa peça é uma peça fundamental. Então a gente vai ter também a haste de operação isolada. Aqui dentro eu tenho uma haste, tá? Essa haste, na parte interna, ela é condutora. No momento em que faço a abertura, ela abre um contato mecânico, tá? Internamente dela, fazendo com que a corrente elétrica não passe por dentro desse equipamento. E ali ela faz a abertura deste equipamento, tá? Só que nessa abertura desse equipamento, tá? Por ter muita carga, aqui nós estamos falando de um equipamento com a sua corrente nominal é de 630 amperes. Então a corrente, né, possa ser uma corrente altíssima no local da instalação desse equipamento. Então essa finalidade a vácuo aqui faz com que não aconteça, né, a distribuição do arco elétrico. Ok, pessoal? Ele também tem o que nós chamamos de atuador magnético. Esse atuador magnético, tá? Ela é dessa parte branca até essa parte final. Ariel, o que é isso? Isso aqui literalmente é um ímã, tá? Que no momento da atuação, tá, ela vai ajudar a impulsionar com muita força, né, essa haste que está aqui dentro, essa haste de operação, que muitos conhecem como êmbolo, por exemplo. Então ela vai puxar para si, tá, para esse ímã com uma velocidade, ou seja, nós precisamos de duas coisas, né? Por exemplo, numa abertura de uma chave. Uma delas, né, é fazer a abertura brusca, que é através dessa mola que ela tem aqui nessa parte interna. E esse ímã vai ajudar a fazer com que aconteça essa abertura brusca justamente com o TC, que está na parte superior aqui desse religador. Tá? Então nós temos aqui as chaves auxiliares. Essa daqui nós chamamos de chave auxiliares, que no momento da abertura ela vai mudar essas letras, né? Mostrando-se que o equipamento está aberto ou com que o equipamento está fechado. Nós chamamos elas de chaves auxiliares, tá? Que vai nos informar o estado que está este equipamento. Ok?
A gente vai ter também, tá, o transformador de corrente. O transformador de corrente, pessoal, ele está aqui na parte interna, ok? Por quê, Ariel? Porque, veja bem, qual que é a finalidade, por exemplo, desse transformador de corrente? Imagina que você tem um TC, por exemplo, de 200 para cima, tá? Passando 200 amperes nesse TC, você tem uma amostra de corrente de 5 amperes. Nisso, se caso, por exemplo, acontece ali um curto-circuito, né, ou uma sobrecarga no sistema ou no alimentador, tá, vai passar por este equipamento. E aí você não vai ter 200 amperes passando por ele, você vai ter, por exemplo, 300 amperes passando por ele. Então, se você tem 300 amperes passando na parte superior do TC, ele vai mandar uma informação para a caixa de comando, não vai mandar de 5 amperes, ele vai mandar de 7,5. Então, se você tem 300 amperes passando na parte superior, vai ter 7,5 na parte inferior, de acordo com o que nós chamamos de relação de transformação, tá? Então, ele quem vai captar essa informação, tá? E porventura, ultrapassando essa corrente de 7,5, ele vai e faz um bloqueio, tá? Ele faz um bloqueio automático e logo depois ele faz, tá, o fechamento automático, tá? Muitos perguntam, Ariel, o religador ele religa quantas vezes? 3 vezes? Não. A gente tem religadores que religa 5 vezes, a gente tem religadores que religa 4 vezes, a gente tem religadores que religa 3 vezes. Vai depender de onde está sendo localizado, tá, aquele religador, tá ok, pessoal? A gente vai ter também aqui o sensor, tá, de tensão de capacitivo. Na parte superior aqui, ele tem um sensor de capacitivo, de tensão capacitiva, tá? Porque, por exemplo, se você tem um excesso de tensão capacitiva, ele também vai fazer com que aconteça um bloqueio, tá ok, pessoal? Mais para frente eu vou explicar o porquê de muitos capacitores, né? Às vezes você tem um capacitor com uma das chaves abertas, né? E possa ser que às vezes o religador está bloqueando, né? Muitas vezes, talvez seja porque se você chegar em algum daqueles capacitores, ou está com chave rompida, ou aquele capacitor está queimado, e aí está dando em uma das fases, né, um desequilíbrio de reativo na rede, fazendo com que você tenha muita reincidência, por exemplo, no alimentador. Aí tem muitas pessoas procurando reincidência em alimentadores, um religador bloqueando, você vai percorre o trecho e não encaixa nada. Quando você vai ver, é um dos capacitores, né, que está com a chave aberta. Ele vai atuar? Vai atuar, tá ok? Porque ele tem esse sensor, tá, chamado sensor de tensão de capacitivo. Aqui também tem a mola de abertura, tá? Essa daqui é a mola de abertura. A mola de abertura, pessoal, faz com que aconteça a abertura brusca. Uma das razões para que não aconteça, tá, o arco elétrico, tá? E ela impulsiona essa haste, tá? Essa haste de operação isolado para dentro com muita força, fazendo com que você desconecte, né? E você faz um desligamento, tá ok, pessoal? E ele também vai ter a abertura amarela. Aqui é uma abertura automática, vocês vão ver aquela parte amarela, tá? No religador, você impulsiona para cima ou impulsiona para baixo, fazendo a abertura, né? Essa abertura é chamada abertura automática, né? Que você vai fazer, né, manualmente, abertura manualmente, que você vai fazer, né, comprimindo esse religador, fazendo com que ele venha ligado ou desligado. No momento em que você faz essa compressão para baixo, ela faz aqui nesse conector, tá? Esse conector ele vai pressionar, fazendo com que nesse momento que ele vai pressionar, esse religador ele venha fazer uma atuação, nós chamamos atuação mecânica. Tá ok, pessoal? Esse daqui é a parte interna dos nossos religadores, né? Tem muitas informações, tá? Aqui é só o básico para vocês compreenderem, né, um pouco e conhecer sobre este equipamento. Tá ok, pessoal? Espero que vocês venham ter tirado, né, de muito aproveito e conhecimento sobre esse equipamento sensacional que são os nossos religadores da redistribuição. Um abraço a todos aí.